Muito boa noite, olá, você que chegou aí, sozinho, acompanhado, com a família, seja muito bem-vindo. Já já eu cumprimentarei vocês como sempre faço, nominalmente, tá bom? Então os que já chegaram, vão colocando aí por favor seu boa noite para nós e daqui a pouquinho eu vou anotar o seu nome e vou mencioná-lo aqui nessa noite. Enquanto isso, nós vamos nos preparando, nós vamos cantar, não é? Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, o presbítero Elias Feitosa, o João Lima, boa noite, Ronieres, boa noite, Dona Luzia, espero que esteja aí com o Ronieres também, ou se não estiver, que participe conosco, certo? Fábio, boa noite, Fábio, meu querido. Como vai? Espero que esteja bem. Deus te abençoe. Bom ter você aí, viu? Luciana, Edgar, Lucas, Lívia, Jonatas. Espero que essa galera toda esteja também aí do outro lado, viu, Luciana? Boa noite. Boa noite, Celso Couto. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos cantar enquanto vocês vão chegando aí, tá? Boa noite para todos. Bem-vindos. Dia frio, bem frio hoje aqui em Bauru, mas os corações sempre aquecidos. Muito bom ter vocês conosco. Vamos cantar enquanto os nossos queridos aí vão se conectando para iniciarmos mais um estudo bíblico. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O finalzinho do texto que nós estamos meditando de Romanos, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
bem, boa noite. Os demais que chegaram depois, que eu não completei ainda, a partir aqui do Celso Couto. A Vanessa Teles, boa noite, Vanessa Teles. Beth, lá de Itanhaém, querida nossa, não é? Dona Zilda, Guilherme, Damares, pequeno Gabriel, e o que está próximo de chegar, hein, Guilherme? Ei, que Gael. beleza. Gael. Beth, Dona Alvina, Gabi, Ana Albertina, Lembrando só um Noel. minutinho que a dona Alvina aqui será alvo das nossas orações, tá bom, Beth? A Beth pede para que oremos por sua mãezinha aí, pela saúde dela. Vamos orar. Ok. Pela Dona Alvina. Noel, boa noite, né? Você, Sidoca, Elaine, espero que esteja também todo mundo aí. Ariane, Delmarque, que está aqui bem pertinho no outro cômodo. Espero que a Ju esteja aí do seu ladinho também, Del. E o Frester. Frester tá frio aí, Frester? Nevando para essas bandas do Rio Grande do Sul, pertinho de você, camarada. Fica esperto aí, hein? Não se agasalha bem, viu? Cuida da saúde. Vamos cantar mais. Sulamita Depois eu cumprimento também. os outros. Boa noite, chamada Boa noite, Sulamita. Sulamita e o Nuno, né? Sulamita, mamãe da Sulamita, olha que beleza. Mãe e filha. Sulamita e Nuno. Vamos cantar. E o Claudemir. Boa noite. Só quero ser o que Cristo quiser, cada hora do meu viver. Nós começamos cantando o meu cálice. Elevo a ti, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai Celeste, dá-me sempre o teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Que bom que podemos lançar sobre o nosso Deus o nosso fardo. Dolorinha e Sebastião, boa noite, viu? Joaninha e Lafayette também. Seu João Costa. Boa noite, seu João Costa e Naí, bem-vindos. O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice eleva-te, Senhor, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder, vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia! 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 Vamos ficar por aqui hoje, amor. Esse cântico ele emenda, então ele fica muito bom. E para o tempo de que dispomos hoje, não é legal cantar ele todo, não. Talvez o finalzinho, a gente pega a segunda parte dele, mas hoje a gente para por aqui no início, tá? Agora são 7h37 e nós esperamos que vocês nos acompanhem até 8h30, se Deus quiser. Então, antes de nós prosseguirmos, eu quero cumprimentar ainda a Dolorinha, já falei, de Sebastião, Joaninha Lafayette também, Edna Lopes e Jean. Boa noite, Maria de Jesus, Maria Xavier, Dona Dulce e o seu digníssimo, seu Nilson. Sejam todos muito bem-vindos. Depois a Márcia cumprimenta os outros que chegarem aí, tá bom? Se for o caso, tá bom, gente? Se der tempo, eu mesmo cumprimento. Eu vou anotando aqui e cumprimento. Vamos ao
Vamos fazer uma oração, né? É verdade, é verdade. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus a sua orientação. E a dona Alvina é o quê? Está doente? Pela saúde dela. Ok. Vamos orar então. Feche os seus olhos. Hoje é estudo bíblico, então nós não dedicamos aquele tempo para vocês colocarem aí os motivos de oração e tal, mas Deus tem nos ajudado e todas as terças tem nos dado a oportunidade e o privilégio de estar juntos em oração. Mas ainda assim nós vamos agradecer a Deus porque hoje é o aniversário do presbítero Garmes aqui da nossa igreja e do Carlos, da Sueli. E também vamos orar pela dona Alvina, tá bom? Vamos orar pela Lisbeth. São situações assim também aqui da Igreja Aliança. A nossa irmã está se convalescendo aí da Covid, ao mesmo tempo que faz um tratamento sério aí à base da quimioterapia. Então, feche seus olhos, concentre-se e vamos falar com o nosso bondoso Deus. Senhor, obrigado por mais uma noite em que nós podemos reunidos buscar-te, ó Deus, em oração, e buscar na tua palavra o santo ensino, ó Deus, que contribui para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Rogamos, ó Deus, misericórdia, rogamos que o Senhor, Deus, nos ajude a estar concentrados, Deus, na tua palavra, estar concentrados naquilo que é mais importante neste instante, porque as outras coisas o Senhor tem nos dado tempo suficiente para fazer durante todo o dia. Obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade e ajuda-nos. Rogamos a Deus, agradecemos na verdade primeiro por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu servo o presbítero Garmes e também ao teu servo Carlos. Que o Senhor seja com ambos, dando-lhes qualidade de vida, Deus dando-lhes longevidade, fazendo com que eles se desenvolvam, Senhor Deus, na fé, estejam cada vez melhores, progredindo na santificação pela obra do Teu Espírito nas suas vidas. Ó Deus, rogamos pela saúde da dona Alvina, o Senhor sabe o que ela tem, o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor vá ao encontro dela e abençoe a mãezinha aí da Beth. Rogamos também pela nossa irmã Lisbeth, ó Deus, que está se convalescendo aí da Covid e em relação ao seu tratamento também, que o Senhor tem misericórdia dela, da Litéia. O Senhor sabe, ó Deus, quantas pessoas estão ligadas a nós de vários lugares do Brasil, e a exceção da Sulamita, que está mais distante, bem mais distante, lá na Inglaterra, mas fielmente tem nos acompanhado aqui, em detrimento do horário, ó Deus, a distância ser tão grande no horário. Abençoe a Sulamita e o Nuno também. Tenha misericórdia, Senhor Deus, e perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos para que cada momento do estudo de hoje seja, Senhor Deus, um instrumento nas Tuas mãos para promover a honra e glória do Teu nome e a nossa edificação. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos ver quem mais chegou aí. E eu vou anotar aqui e já vou cumprimentar, né? Carlos, seu Bonora, presbítero Bonora. Bem-vindo, presbítero Bonora e dona Elô. E a Sueli Mirtes, boa noite. Boa noite, Sueli. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Vamos ao versículo da semana? Então, nós estamos meditando esta semana no livro de Jó. E, na verdade, nós faremos a leitura do último capítulo, né? Não hoje do capítulo, mas o versículo 2. Apenas o segundo versículo. E volto a dizer que vale a pena fazer, claro, ler a Bíblia por completo, mas é um livro que tem uma história muito rica, muito oportuna, principalmente nos dias em que estamos aí vivendo, né? Dias difíceis e muitas tribulações, né? Muitos problemas, mas Jó confiou ali, fielmente em Deus, nos planos de Deus para a sua vida. E no final do capítulo, depois de ter passado aí por um vale bem escuro e tenebroso, Jó diz assim, Jó 42:2, bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos mais uma vez? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E aí no domingo, pela escola dominical, às 9 horas, coloco o despertador e nós faremos aí a leitura deste capítulo final. É ruim ler só o capítulo final do livro, né? Sem conhecer o livro todo. Você pega só a parte final. É como se você estivesse assistindo um filme e chegasse só no final do filme. Então, ainda dá tempo. Faça a leitura. Conheça essa história aí magnífica desse grande homem, servo do Senhor, chamado Jó. Jó. Amor, aconteceu alguma coisa no seu celular. Ó, fica aqui, ó, com esse tablet aqui. Só saiu. Saiu, né? Então chama ele de volta. Aqui, ó. Tá bom? Meus irmãos, vocês devem estar lembrados que na semana passada nós ficamos com a pendência aí, não é? Nós estávamos falando... Bom, em primeiro lugar, o tema geral que nós estamos tratando aqui nas quintas-feiras são os atributos. O tema é os atributos de Deus, da obra de Arthur Pink. Né? Então, quem vem acompanhando sabe, né, como a gente cita muitas vezes o Pink aqui em algumas mensagens, alguns estudos. E nós estivemos falando na semana passada sobre os decretos de Deus. E não deu para concluir. Então, o que nós vamos fazer hoje é terminar essa parte que ficou faltando aí e, se possível, se Deus quiser, ir até o finalzinho tratando da onisciência, que é outro atributo de Deus. Então, ok? Então nós vamos, esses decretos de Deus, nós temos só uma partezinha aí, não é bem uma partezinha, mas eu vou tentar terminar de tal maneira que nós adentremos aí o tema que seria o tema de hoje, a onisciência de Deus. Então eu quero convidar vocês a que abram as suas Bíblias em Isaías, no capítulo 14, no versículo 24. Isaías 14, 24. Isaías 14, 24 diz assim, olha... Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala o nosso coração, ilumina a nossa mente, grava em nossa vida a Tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. E também te conheçamos melhor, nosso Deus vivo e verdadeiro, único, que habita, ó Deus, em todos os lugares visíveis e invisíveis. Senhor, sobre tudo e sobre todos, que sustenta e cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, perdoa os nossos pecados. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, doravante, a minha esposa vai abrindo aí os textos bíblicos, certo? E nós vamos acompanhando aqui. Como eu disse, na semana passada, nós viemos falando sobre os decretos de Deus. Então, como não deu para terminar hoje, antes de nós prosseguirmos aí falando sobre a onisciência, vamos concluir o estudo anterior, certo? Onde nós paramos? Paramos nesse parágrafo aqui, ó. Esse parágrafo foi lido, mas eu vou ler de novo para a gente pegar o fio da meada, que diz assim, olha, o decreto de Deus, ou os decretos de Deus, né, são tão abrangentes quanto o seu governo. Então, se Deus governa tudo e todos, Deus toma decisões sobre tudo e sobre todos. Então, esses decretos se estendem a todas as criaturas e a tudo que acontece na história e em todo o universo. Então, não há nada que escapa aos decretos de Deus. Ele decide sobre tudo e sobre todos. A nossa vida e a nossa morte,
último dia da nossa vida neste mundo, estão também dentro desses decretos. O lar onde nós nascemos, né? O país onde nós nascemos. Então tudo isso está nos propósitos de Deus, decretado por Ele. O dia que nós vamos fechar os olhos e descansar das nossas lutas, das nossas fadigas e encontrar com o Senhor e levar as obras que nos acompanham. Porque é o que diz João, lá escrevendo o livro da Revelação, Apocalipse. Bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, porque eles descansam das suas muitas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, isso tudo está decretado, o modo, o lugar, né, tudo isso. Ninguém precisa ficar preocupado e ansioso. Ninguém vai na véspera, não é assim que costumam dizer? E ninguém fica fazendo hora extra. Tudo tem o seu tempo determinado. Diz lá Salomão no livro de Eclesiastes. A nossa vida e a nossa morte. Bom, seja durante o tempo que nós passamos no mundo, que eu acabei de dizer, ou quanto ao nosso destino na eternidade. Esse ponto aí, para algumas pessoas é polêmico, né? Porque como Deus, as pessoas querem que Deus tenha ingerência apenas sobre a nossa salvação. Que Ele não tenha ingerência sobre a condenação. Não, elas querem fazer assim, isolar, quando o assunto é condenação, então deixa o homem sozinho para não responsabilizar Deus. Mas Deus está no controle. Quem condenou, quem decretou a condenação de Satanás foi Deus. Quem decretou a condenação dos homens ímpios foi Deus. Mas Ele não decretou uma condenação coletiva. Assim como Ele conhece cada um dos seus que foram resgatados da lama, da podridão, das trevas, transformados e chama pelo nome, palavra de Jesus, as minhas ovelhas, eu as conheço, ouço a sua voz, eu as chamo pelo nome e elas me seguem. Você acha que Deus também não conhece aqueles que estão se perdendo ou já se perderam ou irão se perder? Ele não somente conhece como governa os atos destes homens, como governou de tantos que estão aí na Bíblia, que nós conhecemos. Exemplo do faraó, que foi tão citado aqui na leitura de Romanos, o exemplo de Judas Iscariotes e tantos outros, né? E país, Deus usou nações para disciplinar o povo de Israel. O profeta Isaías diz que Deus usou o Egito e usou a Assíria para disciplinar o seu povo. E também Isaías profetizou contra a Síria e contra o Egito. Então, isso mostra que Deus tem controle sobre tudo. Tudo está previamente estabelecido por Deus. Deus não precisa que nós assumamos a condição de advogar em seu favor, querendo poupá-lo de alguma culpa. Deus não precisa disto. O fato de nós não entendermos como Deus decreta determinadas coisas, como a condenação de muitos, sem ser o responsável por isso, o fato de nós não entendermos, não quer dizer que Ele seja responsável por isso. Desculpem que eu fiz aqui uma confusãozinha. Então, Ele faz isso sem ser responsável. Então, o fato de nós não entendermos não deve nos levar a criar heresias ou humanizar Deus. Deus é Deus, Ele é quem Ele é, quer eu entenda, quer não entenda. Ele toma as decisões que quer tomar, quer eu aceite, quer eu não aceite. Então, de outro modo, Ele não seria Deus. Então, partindo desse pressuposto, de que tudo está previamente estabelecido por Deus, qualquer um pode afirmar com muita tranquilidade que tudo o que já aconteceu na história e no mundo estava devidamente decretado por Deus. Tudo, tudo. Não tira nada. Senão a gente vai ter que fazer uma explicação aqui sem embasamento bíblico e vai ser muito complicado. Escolher, selecionar algumas coisas e falar, não, isso aqui, Deus não participou disso aqui. Como não? Deus participa de cada detalhe. E nós falamos aqui do exemplo que Jesus usa do pássaro e das flores, não é? Porque Jesus pega as coisas pequenas e insignificantes e vai falar depois assim, que Ele cuida, né, do pássaro, cuida das flores, e vai dizer assim, muito mais valeis vós do que os pássaros, né, dos céus e as flores do campo. Muito bem.
Então, tudo que já aconteceu, eu posso dizer, você pode, qualquer um pode dizer, estava decretado por Deus. Pode ser assim que o que passou hoje já aconteceu. Então eu posso dizer, estava decretado por Deus, né? Que eu almocei hoje, né? Os lugares onde eu estive, as coisas que aconteceram, os detalhes, todos estavam decretados. Eu tenho, você tem condições de olhar, refletir e dizer isso estava decretado, isso estava, tudo que se passou. Entretanto, o que virá depois é uma outra história. Então, além disto, nós também conhecemos os decretos que estão devidamente narrados, revelados nas Escrituras, ainda que eles não tenham ocorrido. O exemplo disso aqui que eu tenho para usar é o destino eterno dos anjos decaídos, por exemplo. A ressurreição dos mortos no juízo final, o próprio juízo final, os novos céus, a nova terra, isso tudo está decretado. Vai acontecer. Quando? Não sei. Ninguém sabe. Perguntaram para Jesus e ele disse nem os anjos do céu. E na ocasião, em corpo, embora ressuscitado, mas ainda aqui no mundo, ele disse nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por outro lado, há muitos e muitos fatos que estão totalmente fora da nossa capacidade de prever como, quando e onde eles vão ocorrer. Eu creio que é possível exemplificar isto numa simples frase. Amanhã eu saberei tudo o que Deus havia decretado para mim no dia de hoje. Essa frase resume o significado de decreto. Amanhã eu saberei tudo o que Deus havia decretado para a minha vida nesse dia. Por quê? Porque já aconteceu. Então eu não vou especular, a não ser as coisas que estão registradas na Bíblia, porque o depois é da exclusiva economia de Deus, só Ele sabe. Então, nós consideramos os decretos de Deus de extrema importância e relevância, porque eles têm tudo a ver com a nossa vida agora e tem a ver com a nossa vida no futuro, inclusive a eternidade. Deus não decretou meramente criar o homem. Eu vou criar, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e vamos deixá-lo no mundo. Vamos ver, vamos fazê-lo responsável, ele vai tomar decisões, vamos ver no que é que dá. Não. Deus não colocou o homem na terra com a mulher e depois deixou ambos entregues aí à sua própria direção descontrolada, não. Deus estabeleceu todas as circunstâncias do destino das pessoas e todas as particularidades que a história da raça humana envolve desde o seu início até o seu fim. Detalhes, porque ele é Deus. Outro cuidado que o ser humano precisa ter é que isso não tem nada a ver com qualquer ideia de fatalismo. O fatalismo é aquele que usa uma frase tipo assim, tudo que tem que acontecer vai acontecer de qualquer maneira. Se aquela marquise ali tem que cair, ela vai cair de qualquer jeito. Né? Se o carro vai bater no outro, vai acontecer de qualquer jeito. Isso chama-se fatalismo, né? Nós não estamos tratando disto. O que Deus decretou vai se consumar, é verdade, mas não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, como os fatalistas pensam e reprovam, né? Ou reprovam não, desculpe, defendem, né? Fazem apologia. E aí vem outro grupo e rebate os que falam e defendem o governo de Deus pela sua providência para chamar isso de fatalismo, quando não é o que eu estou dizendo aqui agora. Os decretos de Deus não retiram as responsabilidades do ser humano. Nas decisões que nós tomamos, nós somos responsáveis. Deus está me governando agora. Deus está governando a minha esposa. Deus está governando os animais, os seres inanimados. Deus controla todos os dias a lua, o sol, as estrelas. Aí alguém poderá perguntar assim, mas eu não entendo. Se Deus é que decreta que uns serão salvos e outros vão ser condenados, então o que vai ser condenado não tem culpa. Aí é que está o problema.
A Bíblia diz que o homem que é condenado pelas suas obras. A Bíblia não diz assim, ele foi condenado por causa do decreto de Deus. Ela diz por causa das obras más que ele cometeu. E a Bíblia, eu vou dizer que a Bíblia está certa, está errada, eu vou julgar. A Bíblia? Não. O que eu tenho que julgar é o seguinte, por que é que eu não entendo? Eu não entendo porque eu tenho uma natureza pecaminosa e que me impede de entender muita coisa que a Bíblia coloca. Então, se você não entende como isso acontece, eu sei que não é reconfortante, mas eu também não entendo como Deus decreta a condenação do Joaquim, por exemplo, e aí sem que Deus seja o responsável pela condenação do Joaquim. Minha cabeça não assimila isto, mas o Joaquim não irá para lá se Deus não quiser. Olha aí. Se Deus não quiser que o Pedro vá para a condenação eterna, o Pedro não irá. Se Deus não quiser que o Manuel seja condenado, ele não será condenado. Então a vontade de Deus está acima de qualquer outra vontade, inclusive do nosso arqui-inimigo. Então, por que é que nós abraçamos essa doutrina? Porque ela não é para ser absorvida pela nossa mente limitada. Não é. É para ser crido. Isso aí é para ser crido, para ser aceito pela fé. E é pela fé que nós cremos que é assim e não nos perturbamos por nossa incapacidade de entender ou de explicar como essas coisas acontecem. Os cuidados de Deus alcançam todas as criaturas e todas as circunstâncias, desde as mais insignificantes àquelas mais importantes, ou os mais importantes e maiores eventos. Até o que pode ser considerado astronômico, monumental, de importância imensurável. Isso inclui a morte, como eu falei agora, de um pardal, de um pequeno pardal, a queda de um fio de cabelo, ou torná-lo preto, ou torná-lo branco, né? Torná-lo branco, tornar preto, aí tem que tingir, né? E a morte de um homem, ou eventos como a explosão de um vulcão. Deus decreta, Deus governa, Ele conduz. Os nossos dias estão contados, todos eles. Do mesmo modo como os cabelos da nossa cabeça, que é o que Jesus diz. Né? Então, assim eu concluo aqui a primeira parte, que aborda sobre os decretos de Deus, que tem a segunda ainda, que vai falar das propriedades desses decretos. Então, a primeira delas diz que eles são eternos. O simples fato de imaginar que um deles foi ditado no tempo, depois que já tem história, que tudo começou, é supor que alguma coisa aconteceu, algum evento novo aconteceu no meio do caminho, imprevisto, e aí foi lá e Deus teve que fazer um plano emergencial, mudar alguma coisa no meio do caminho. Negativo. A história como nós a conhecemos e a vivemos aqui foi escrita na eternidade. Se nós entendemos que Deus esperou algo acontecer para tomar alguma decisão, então nós poderíamos dizer que Deus muda de opinião. E a Bíblia diz lá em Tiago que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Não é? Um bom exemplo disso está na derrota de Satanás. Por exemplo, não existe... Outro dia alguém me inquiriu não, alguém disse que perguntou para determinado pastor se caso Satanás se arrependesse, se Deus o perdoaria. E aí o pastor respondeu para a pessoa assim, agora você me pegou, agora você me deixou numa situação bem difícil, pergunta difícil. E a resposta que ele deu foi a seguinte, bom, Deus é amor. Se Satanás se arrepender, Deus o perdoará e ele não será condenado. Bom, eu não sei quem é o pastor, eu não sei qual é a igreja, não conheço a igreja, também não é relevante, mas decreto não muda, gente. Decreto não muda. Deus decretou a condenação de Satanás, está registrado na Bíblia, está lá.
Não é? Isso não vai mudar, quer dizer que Satanás tampouco irá se arrepender. Ele não quer se arrepender, ele quer causar mais destruição ainda. Essa é a verdade. Então não existe qualquer possibilidade de arrependimento e de salvação do inimigo que levaria Deus a fazer um novo decreto e agora eu vou perdoá-lo então, já que ele mudou de opinião, se arrependeu, vou mudar tudo. Não, não funciona desta forma. Então ele está condenado. O dia está marcado. E vai acontecer. E ele não vai se arrepender. E na realidade tem muita coisa ainda para acontecer antes que Jesus venha. E ele vai estar por trás de toda essa movimentação aí. Então, todas as mudanças que ocorrem na história, também as mudanças estão decretadas por Deus. Isso é muito importante para combater aquela ideia de fatalismo lá. Deus também utiliza as mudanças que ele mesmo estabelece para poder levar a um fim que ele próprio estabeleceu. Mesmo quando nós imaginamos aqui que poderia haver um curso alternativo, uma via opcional, ou então que nós mudemos de ideia em algo particular, mesmo essas mudanças nossas já estão devidamente decretadas por Deus. Cuidado, só não separe os decretos de Deus da responsabilidade humana, gente, viu? Por isso o próprio Pink, se não me engano, foi ele mesmo que escreveu um livro intitulado Soberania de Deus e Responsabilidade e a Responsabilidade Humana. Qualquer dia eu vou ver se eu consigo pegar esse livro e trazê-lo para nós aqui, porque é uma doutrina que nem uma estrada de trem, né? 2 trilhos estão ali. Eles vão juntos, seguem juntos, todo o trajeto, mas eles não podem se juntar. Ou uma moeda cujo valor está na cara e coroa. Você não pode tirar tentar juntar os dois lados. O valor está no fato de você ter uma moeda completa, de um lado com a coroa, não é a coroa que fala, né? É a cara e a coroa. Tem um nome, deve ter um nome técnico aí, mas cara e coroa todo mundo entende, né? E os trilhos que não se juntam. Se isso acontecer, eles não têm serventia. Soberania de Deus, responsabilidade humana são como 2 trilhos que caminham lado a lado. Um completa o outro, não é? As Escrituras afirmam que os cristãos, os crentes em Cristo, foram escolhidos antes da fundação do mundo. Vejam lá em Efésios 1, versículo 4. Amor, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos escolheu nele, em Cristo, e o momento foi antes da fundação do mundo. Eu não existia, nenhum de nós existia, mas ele já nos chamou lá, nos separou lá, nos santificou lá. No tempo isso se concretizou. Foi quando ele veio ao nosso coração, rebelde, né, contumaz, e atingiu o nosso coração. Aí eu lembro daquele hino que nós cantamos aqui, né? Amavas-me, Senhor. E outro dia nós cantamos, a pedido lá do Robson, lá de Reginópolis. Cantamos, que Deus nos amava na criação, Deus nos amou na morte de Cristo, Deus nos amou quando o Espírito veio ao nosso coração e sempre nos amará, porque nem o inferno e nem o mundo jamais poderão se sobreporem a Deus. Sim, pela graça de Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Vamos ver isso ainda na 2ª Epístola de Paulo a Timóteo 1:9. Que diz aí, amor? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Tá vendo aí? Isto envolve todo o processo que torna efetiva essa salvação. Como é que Deus te salvou? Você foi convidado por alguém a visitar a igreja? Alguém foi à sua casa,
leu a Bíblia, você ficou doente, alguém foi lá te visitar no hospital, você simplesmente ia caminhando pela rua, passou na frente de uma igreja e resolveu entrar, ou então você estava num culto, o pastor resolveu chamar, você quer tomar uma decisão, vem agora. Como é que foi? Não sei. Pode ser um processo meio lento. De repente você está sofrendo aí por uma razão aqui, outra ali, outra colar, e Deus vai usando elementos no meio do caminho para resgatar o que há de mais precioso na sua vida, que é a sua alma mesmo, não é? O corpo, seja ele saudável ou não, às vezes a gente está doente, né, cansado, estressado, a mente já não raciocina muito bem, por causa do próprio estresse mesmo, às vezes a gente está deprimido, por alguns problemas que nos acometeram, não é? Situações, pessoas que nós perdemos e outras coisas mais, nós estamos assim, Deus pode usar situações como essas, de tristeza profunda, momentos em que nós estamos fragilizados, para Ele então mostrar a sua grandeza, seu poder, sua graça, sua misericórdia, e mostrar que não está tudo perdido. Não, nós temos uma vida para viver. Então temos que levantar a cabeça e Deus estará no comando, sempre está, não é? Estará no comando e nos fará subir com asas como águias, na linguagem de Isaías, estão lembrados? Os que esperam do Senhor sobem com asas como águias, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam, não é? Bom, outra propriedade, então, primeiro, os decretos de Deus são eternos. Outra propriedade dos decretos de Deus é que eles são sábios. O salmista fala isso lá no Salmo 104, no versículo 24. Amor, pode ler, por favor. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Diversidade, como Deus, meus irmãos, é extraordinário. Né, nas multicores que nós conhecemos, na manifestação, essa graça, né, comum, que é manifesta na variedade de animais, na variedade de plantas. Bom, enfim, a gente olha ao redor e alguns tentam catalogar tudo que começa a conhecer, mas a coisa não é tão simples. Por quê? Porque no final, se nós pudéssemos catalogar tudo que há no mundo, falar assim, bom, agora acabou. Isso aqui é tudo que Deus fez. Agora vou examinar os detalhes de cada coisa, cada criação, cada criatura ou cada objeto que foi criação de Deus. Acabou? Estou falando de algo absurdo, né? Porque não é possível. Aí agora vamos então para outro planeta, vamos estudar o outro, e depois o outro, e depois a galáxia, o universo, o Sol, as estrelas. Não dá, não dá. Deus é extraordinário. Todas as coisas foram feitas com sabedoria. E o salmista está dizendo quão variadas são as suas obras. Então, essa atitude aí está presente em declarações feitas por homens que viram, né, homens de Deus, que viram nas coisas que já estão estabelecidas e em todo o plano que Deus fez, uma perfeição indescritível. Então isto levou o apóstolo Paulo a dizer o seguinte, está lá em Romanos 11:33, que nós cantamos aqui, não é? E diz lá. Porque dele, por meio dele, para não, ele... antes, lá no começo, 11:33? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. A genialidade do apóstolo Paulo o levou a inclinar-se diante de Deus e dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, outra propriedade dos decretos de Deus é que eles são sábios. Outra propriedade ainda dos decretos de Deus é que eles são livres. Aí nós vamos ver Isaías 40, versículos 13 e 14. O que é que nos diz lá? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria?
e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. As ilhas, pode imaginar, as maiores, são como um pó fino que o vento levanta e dispersa diante da grandeza e da majestade de Deus. Então, como nós já dissemos aqui, Deus estava sozinho na eternidade quando elaborou todos os seus decretos, inclusive da criação. Como ele ia fazer este animal, aquela montanha, aquela planta, como ele ia fazer? Ele estava sozinho na eternidade. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Muito bem, ele era livre para decretar ou não, né? Ele era livre para decidir como bem entendesse o que ele desejasse. É preciso também aqui, né, atribuir esta liberdade a Deus por causa da sua soberania, porque ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então ele é dono de tudo. Tudo que nós conhecemos e não conhecemos, ele é o dono. E ele dá um fim para tudo aquilo que criou. Ele é o Senhor e nós somos seus servos. Mesmo os inimigos são servos em que sentido? Porque servem a uma causa que Deus conhece. Nós não. Então, mesmo os inimigos, vou citar um exemplo. O exemplo de Judas Iscariotes, inimigo. Deus utilizou Judas Iscariotes na linguagem de Pedro, pregação que ele faz, para entregar Jesus e cumprir um propósito eterno. Que Jesus fosse morto. E Judas Iscariotes é que foi lá e vendeu. E não foi inocentado porque estava no plano de Deus, hein, gente? Pense nisto aí. Judas Iscariotes foi chamado de o filho da perdição. E Pedro diz assim, de fato Cristo foi entregue de acordo com o eterno desígnio de Deus. Mas aí Pedro responsabiliza. Claro, começa com o próprio Judas Iscariotes. Vai dizer, vocês o mataram por mãos iníquas. Bom, outra propriedade dos decretos de Deus é que eles são absolutos e incondicionais. A execução dos decretos de Deus não depende de nada. Nenhuma condição, nenhum fator externo à parte de Deus. Não. Embora já tenha sido dito, vale a pena reforçar que em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, ele também decretou os meios para esse fim. No caso da salvação, aquele que decretou a salvação dos eleitos também decretou doar a fé, colocar no seu coração fé, conforme Efésios 2,8 já lemos aqui, já falamos exaustivamente, né? Ele decidiu dar vida. Deus não deu vida para todo mundo, Deus não deu a fé para todo mundo, porque senão não haveria inferno, todos iriam para os céus. Então, a fé, como é uma dádiva de Deus, aquele que crê que é salvo por Jesus Cristo, pode agradecer a Deus, Senhor, eu não merecia, como nós cantamos, e Paulo diz, não é? Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. Domingo cantamos assim, não é? Eu não sei por que o amor de Deus se revelou a mim, eu não sei. Não sei. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Então, usando o apóstolo Paulo, vamos ver o que ele diz aí em 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele está falando aos Tessalonicenses. O outro texto que eu citei é de Efésios. Ele fala aos Efésios lá, não é? Pela graça sois salvos por meio da fé. Aqui, ele está dizendo algo semelhante, só que para os Tessalonicenses. Ele elegeu vocês, ele está dizendo, né? E aí, outra coisa que nós precisamos considerar aqui de uma maneira bem tranquila.
Quem é tão poderoso quanto Deus? Ou há alguém que possa desafiar Deus? Existe alguma possibilidade de Deus querer fazer uma coisa e não conseguir? Isso é absurdo. E Isaías 46:10 vai nos dar essa resposta. A resposta para essa pergunta aí. Quem é que pode fazer com que a vontade de Deus não se cumpra? Vamos ver. Isaías 46:10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha aí, se fosse um homem falando, disse, mas que camarada arrogante, quem ele pensa que é? Mas não é o homem falando, é Deus falando pelo E pelo que eu já vi, não vai dar para ser hoje, não. Não aconteceu, ele anuncia o que vai acontecer. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Então, ou seja, tomei uma decisão. Isso é irrevogável. Que mais? Farei toda a minha vontade. Aí. Ninguém pode, é claro, que um outro texto que nós já utilizamos aqui, e vocês devem se lembrar, é o de Daniel 4:35. Eu não coloquei aqui não, mas eu gostaria que a esposa lesse para nós. Daniel 4:35. Qualquer pessoa que tente negar essa soberania de Deus aí ao estabelecer os seus decretos, meus irmãos, ela vai estar concluindo que é muito mais sensato aceitar a ideia de que tudo ocorre por acaso e nós é que fazemos o nosso destino, ou ela vai abraçar o pensamento de que toda causa tem um efeito. Então vejam só, são situações antagônicas. Ou eu aceito que Deus governa tudo em cada detalhe, ou eu vou concluir o seguinte, que não, as coisas são realizadas de acordo com as decisões que eu tomo. Eu faço o meu destino. Tem muito tolo usando essa expressão por aí. Ou então, não, toda causa tem um efeito. Nem sempre. Vamos ouvir lá Daniel falando, né? São palavras do rei Nabucodonosor. Por favor, amor. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Não há quem possa impedir Deus de fazer a sua vontade. Não há quem possa questionar o que o Senhor está fazendo. Quem fica com esta posição do eu decido, né? Se Deus não for trabalhar por mim, a comida não vai cair na minha mesa, o dinheiro não vai cair na minha conta. Se Deus não... São tolos, são pobres, né? Onde e como esse alguém vai encontrar paz quando perceber que ele está nulo, quando a sua fragilidade vier à tona? Onde vai encontrar segurança? Onde vai encontrar consolo quando o seu coração estiver atribulado, perturbado? Onde ele encontraria refúgio na hora da necessidade, da provação, se ele procura negar que Deus tem qualquer participação nas suas decisões? E ele se acha o seu próprio Deus. Não fala isso, é óbvio. Muita gente age desta maneira, mas não é tão ousada a ponto de falar, não, meu Deus sou eu mesmo. Mas, infelizmente, há muita gente que se comporta como se fossem os seus próprios deuses, na medida em que falam, declaram, mas mesmo assim
Deus, na sua infinita misericórdia, continua dirigindo os passos mesmo dessa gente incauta, de coração empedernido, duro. Que poderia restar para pessoas assim? Bom, segundo a palavra de Deus, as densas trevas e o horror do ateísmo, né? Nós deveríamos ser agradecidos, meus queridos, porque tudo está determinado pela infinita sabedoria e bondade de Deus. Quanto louvor e gratidão nós devemos a Deus pelos seus decretos. É graças a esses decretos que nós podemos afirmar, como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28. Pense. Diz aí, amor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Exatamente, nós já falamos desse texto aqui, todas as coisas, todas, não são apenas as que me fazem bem, todas as coisas contribuem para o bem. Eu já expliquei o que esse bem quer dizer, porque está lá no versículo 29, que é ser a imagem e a semelhança de Jesus. E aí no final, o que resta para nós? Eu não entendo. Vou dizer uma coisa, às vezes eu estou passando uns perrengues aqui, estou triste, né? Algumas coisas que acontecem que eu não tenho controle sobre elas. Não estou falando de um pecado que eu cometi, não. Estou falando de coisas que acontecem alheias à minha vontade e que podem provocar sofrimento. Eu não provoquei, eu não criei, mas elas me levaram às lágrimas. Quantas vezes eu parei e me lembrei das palavras do apóstolo Paulo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí na hora de orar, eu disse para Deus assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não entendo. O Senhor sabe que eu não consigo entender por que essas coisas estão acontecendo assim comigo. Mas, Senhor, Tu sabes. E eu agradeço por isso, porque a minha vida está nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Gente, não é fácil. É preciso amadurecer muitas coisas na vida para não ser falso com Deus. Agradecer sinceramente, porque Ele está agindo e Ele sabe o que está fazendo. E aí no final, sermos como o apóstolo Paulo, e aí sim aquela parte final, lá de Romanos 11, no versículo 16, amor. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O próprio apóstolo Paulo não tinha palavras para poder definir a grandeza de Deus. Não tinha como explicar a mente de Deus. Então o que ele faz? Ele termina dizendo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E como termina? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É assim que eu vou terminar esse tema, né, dos decretos de Deus. E aí, grava aí, na semana que vem, na quinta-feira, nós vamos pegar a onisciência de Deus, que é mais um dos seus atributos. Estamos falando dos atributos, então vamos falar da onisciência de Deus na próxima semana. Rogo a Deus que Ele nos abençoe, que Deus dê paz ao nosso coração, que nós não entremos em conflito com Deus, não. Querer entender Deus é querer humanizar Deus. Deus nunca será assimilado pela nossa mente, mas Ele nos conduzirá em cada passo que nós dermos. A Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos cantar? Acho que dá para cantar a segunda parte da música. Dá, tem 3 minutinhos ali para dar 8h30. Então vamos cantar a segunda parte, não é? Do que eu esqueci agora. Só quero ser. O aleluia, mas também. É verdade. Mas vamos lá no Só Quero Ser? Vamos lá. O que Cristo quiser, cada hora do meu viver. Só quero ser o que Cristo
8h29, a minha esposa fará uma oração para nós terminarmos o estudo de hoje. E aí depois nós estaremos despedindo de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento que nós passamos juntos, meditando, ó Deus, sobre a Tua palavra, sobre, ó Deus, Tua majestade, o Senhor que tem os Teus decretos imutáveis, decretos perfeitos para nós, para toda a criação. Obrigada porque tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, ó Deus amado. Todas as coisas que acontecem, o Senhor já sabe, tem tudo escrito. Isso nos dá, ó Deus, paz. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá esperança, porque sabemos que tudo é regido pelo Senhor. O Senhor que é grande, glorioso, majestoso, o Senhor, ó Deus, que é perfeito, e sabemos que está, Senhor, nas melhores mãos, ó Pai. Nós somos tão imperfeitos, impotentes, mas o Senhor é grandioso. E obrigada porque Teus decretos trazem paz ao nosso coração. Abençoe cada família, cada um que esteve conosco nesta noite, que a Tua graça seja sobre cada um, seus lares, abençoa-os, ó Deus, derrama Tuas bênçãos sobre cada um. Abençoa, Senhor, os que nesta hora passam frio, fome, ó Deus, que Tua mão os alcance. Tenhas misericórdia, Senhor, e tenha misericórdia de nós, para que possamos sempre ter um coração altruísta, para que possamos ajudar a todos que necessitam. Dá-nos condições para isso também, Senhor. E entregamos nossa vida, tudo o que se passa dentro do nosso coração, entregamos em Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Muito bem, então aqui nós vamos nos despedir, começando pelo presbítero Elias, lá do Maranhão, viu? O João Lima, eu não lembro de onde o João Lima é, você lembra? Não. O Ronieres, a Luzia, o Fábio, Luciana Edgar, Lívia, Lucas, Jonatas, Celso Couto, Vanessa Teles, Elizabeth Aragão, mãe da Sulamita, Dona Zilda, Guilherme Damares, Gabrielzinho, Bete, Dona Alvina, a Gabi, o Nuno, Ana Albertina, Noel, a Sidoca, amanhã quero falar com você, hein? Depois do almoço, se Deus quiser, viu? A Noel, Sidoca, Elaine, Ariane, o Delmar, que daqui a pouco vai preparar uma janta lá para nós, o Frester, a Sulamita, o Claudemir, a Dolorinha e o Sebastião, ô casal abençoado, Joaninha e Lafayette também, queridos, Edna Lopes Jean, Maria de Jesus, Maria Xavier, Dona Dulce, seu Nilson, fiéis participantes, presbítero Bonora e Dona Elô Sueli Mirtes, que bom ter você sempre aí, presbítero Nilson, Vânia, Isa, Júlia, Patrícia Alvarenga, Etel, Evanide Almeida, esse aqui é novo, né? Evanide Almeida. Eliana Cristina, a Eliana é filha do seu Sebastião, se não me engano. Isso. Renata Cardoso, Kelly, Thomas e Davi, Joaquim Clemente, João Carlos, presbítero Bill e Nicei. Gente, nós estamos estudando sobre Deus. A hora que a gente conseguir estudar e conhecer mais e mais de Deus, a gente consegue enxergar o mundo melhor, viu? Porque a gente consegue enxergar com os olhos de Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê uma noite tranquila, cheia de paz e um descanso gostoso para amanhã termos um dia muito feliz, embora frio, mas muito feliz. Eu gosto do frio, eu não sou muito com calor não, mas tem gente que sofre muito no frio, né? Vamos orar por aqueles que estão aí sem lar e estão passando um aperto nesses dias. Vai despedir, amor, da turma aí? Boa noite, pessoal. Até domingo pela Escola Dominical. Povo, vocês não fiquem em casa não, hein? Quem é da minha igreja aqui, ó, estão no meu caderninho aqui, ó, viu? Escola Dominical, 9 horas da manhã. Nossa, de madrugada, pastor? No frio, pastor? 9 horas, se Deus quiser. E vocês, conecte-se a nós, conecte-se, né? A nós. E aí estaremos juntos domingo, 9 horas da manhã. Até breve, Deus quiser.